no questionário. Tem uns irmãos que eles já são mais avançados, né? Conseguem entender a mensagem. Então essa avaliação aqui, a irmã não vai fazer porque a irmã entrou agora. Aí é voltativo, quando chegar no a irmã vai fazer. Então essa avaliação aqui é a avaliação da ética cristã. As perguntas aqui são bem simples, né? Nós estudamos aqui sobre o que é ser um cristão, né? E o desdobramento do como um cristão é chamado no decorrer da Bíblia. Aí eu coloquei essa primeira pergunta: onde surgiu o termo cristão? Onde surgiu? Da onde vem esse termo? Qual foi a primeira cidade? A Bíblia mostra isso para nós, né? Aí nós temos aqui, segunda pergunta estudamos como um cristão é chamado no decorrer da história da Bíblia. Descreva 4, ou seja, 4 termos ou 4 formas que o cristão é chamado. Como o cristão é chamado na Bíblia. Nós estudamos aqui um monte de assuntos pertinentes ao cristão. E hoje eu estou mostrando para os irmãos. Então, eu quero 4 coisas, né, relacionadas como o cristão é chamado. Eu mostrei para os irmãos que é chamado de justo, isso aí. Aí eu coloquei aqui, ó, um dos nomes que o cristão é chamado é de justo, tá vendo? Uma tá aqui, ó, uma das coisas que eu quero que o irmão descreva sobre o cristão, justo. O justo é chamado, um dos nomes do cristão é chamado de justo. Como o justo é chamado no Salmo 92, 12. Você quer só ler o texto que está lá. Quais são os 5 elementos que compõem a verdade na vida do justo? Isso que eu mostrei aos irmãos. Da palmeira vem o palmito. Qual é o desdobramento para Quécia, filha de Jó? Vocês lembram que eu falei sobre ela ligada ao palmito? Eu quero que os irmãos me dão desdobramento simples lá. Como um cristão é chamado em Mateus 5, 13, 14. Isso aí é fácil. Quais são as 3 palavras ligadas à palavra jaz, de acordo com? Também não é difícil. Jesus alertou sobre 4 lugares onde a nossa luz não pode estar. Quais são? Essa é a aula que eu passei para os irmãos, né? Os 4 lugares que a nossa... Jesus falou sobre isso também. Aí tem, em Daniel 5,14, o rei, né, disse que em Daniel se achava luz. Qual o desdobramento para Mateus 5,14? Parece coincidência, mas não é. Mateus 5,14 e Daniel 5,14. Tem um desdobramento ali que eu quero que os irmãos me dêem a resposta. O que tem a ver luz com o contexto lá? Aí tem, de acordo com Êxodo, capítulo 5, versículo 1, celebrar uma festa no deserto é realizar uma festa de ele. Aí está aí. Está lá. Tudo está mastigado. Só falta aí estudar, né? Ó, aí vem aqui, ó. Quais são as legislações de um cidadão do céu? A lei de 3, né? 3 legislações do país. Quais são os 2 voos da águia? Dos 5 elementos específicos, que dão sustentação à ética cristã, descreva 3. Né? Então, 5 que sustenta a ética. Eu falei isso aqui, os irmãos até repetir várias vezes. Quais são as 5 maneiras para discernir a igreja? O que é comunidade? Aí vem aqui, ó. Quais as 4 lições de um crucificado? Né? Que tem um caráter malvado. Os 7 tipos de servo que estudamos, descreva 4. Estudamos sobre os 5 patrimônios cristãos. Qual é a ordem sistemática desses patrimônios?
Aí tá aqui o meu negocinho aqui. Isso aqui, né? Aí o último é o que é ética. Uma definição que você vai dar. Isso aqui é a nossa prova da segunda avaliação, que é a ética cristã. Só que os irmãos estão percebendo que nós estamos estudando aqui, eu estou usando muito desdobramento de assuntos, né, em nível até avançado. Então isso é para a glória de Deus. Então hoje, irmão, nós vamos, antes de dar continuidade à nossa matéria oficial, que é hermenêutica, esse livrinho aqui, ó. Hermenêutica, homilética, apologética, é o livro que nós estamos estudando. Lembrando aos irmãos que o livro tem um conteúdo forte, muito forte. Quem está lendo o livro está percebendo. Só que o acréscimo do livro é a aula, os slides que eu estou usando. Né? Porque se eu usar só o livro, fica aquele negócio de escola dominical, todo mundo tem, todo mundo quer perguntar. Por isso, quando eu dou aula de escola dominical, eu reescrevo ela. Aí quero ver se me perguntar. Eu faço, eu monto a revista. Aí eu faço o meu argumento. Eu pego o argumento do comentarista e estendo ele no meu argumento. Aí eles ficam no estreito para me perguntar. Eu vou mostrar no slide. É o mesmo tema com desdobramento, que eu sou comentarista, no caso. Então aqui está a nossa breve apresentação. Aí agora eu vou voltar para a matéria, né? Segredos ligados a Gideão. Aí depois eu vou falar de hermenêutica. Esse aqui é um curso, irmão, de obreiro, né? Eu já falei para os irmãos, Docmus, né? Ergatis Docmus, que é obreiro aprovado, é um grego lá que Paulo usa. É um curso que eu dou, tem esse. Alguns irmãos adquiriram a apostila, mas também tem um livro, que é Os Segredos Ligados a Gideão, que é uma complementação, como nós estamos estudando hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia. Eu estou mostrando para os irmãos que o estudante da Bíblia tem como, né, fazer uma pesquisa e descobrir assuntos privilegiados que poucas pessoas conseguem chegar. Então nós estamos falando de segredos ligados a Gideão. Já falei de 4 segredos. Eu coloquei na apostila e no livro. No livro eu coloquei uns 15, né? Mas eu consegui achar mais, só que eu não coloquei mais, senão... como dizia o meu professor, o famoso pulo do gato. Tem coisas que tá lá, que eu quebro a cabeça, né? Então hoje nós vamos falar do 5º segredo ligado a Gideão. O primeiro segredo foi o profeta, né? Ninguém fala de profeta ligado a Gideão. Depois nós falamos do anjo, depois falamos do lagar, falamos do fogo na rocha, e hoje nós vamos falar do cajado. O que tem a ver o cajado na história de Gideão? Muita coisa, tem muita coisa. E a segredo só isso aqui é uma pregação de 2 horas, meu. Com desdobramento certinho, introdução, demonstração de conhecimento, só o cajado. Só que eu diminuí. Então qual é o texto que nós lemos? Juízes, capítulo de número 6, versículo de número. Inclusive domingo eu vou pegar aqui por perto, porque eu não sei o que eu quero não. Já fizeram um negócio, eu vou pegar aqui. Pastor Jonas, olha.
Eles estão agora me chamando para pregar desse lado de cá direto. Olha só, o texto que nós temos aqui, irmãos, para a gente descobrir o segredo ligado a Gideão, eu tenho sempre falado aos irmãos que na vida do estudante da Bíblia, ele precisa sair do óbvio. Pregar sobre Gideão é fácil pregar. Agora, isso que eu estou passando para os irmãos, né, vira um estudo. Todo dia eu venho aqui falar um pouquinho de Gideão, gasto umas meia hora, uns 40 minutos para falar só sobre um tópico ligado a Gideão. Hoje nós vamos falar o segredo do cajado ligado a Gideão. Tem isso? Tem. Juízes 6:21. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou, no bolo, na carne, nos bolos rasgos. Então subiu o fogo da penha. Eu falei semana passada sobre esse fogo, e consumiu a carne, os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Então temos ali o anjo do Senhor, ele tocou com a ponta do cajado na oferta. Então aqui nós já temos o segredo do cajado, que vai aparecer aí. O cajado não está na mão de Gideão, o cajado está na mão do anjo, Então o anjo ali, eu disse para os irmãos que é o próprio Senhor, revelado que é o próprio Deus. Então esse cajado tem um significado, porque esse cajado fala de uma autoridade. No texto aqui, quando o anjo do Senhor toca com a ponta do cajado, há uma manifestação maravilhosa. Fogo de Deus acendeu, no sacrifício, na oferta, e inclusive a rocha pegou fogo. Então esse cajado aqui é um cajado, que tem uma capacidade sobrenatural para fazer as coisas acontecer. Então agora vamos mexer só sobre o cajado. O cajado, a imagem é essa. Isso aqui todo mundo sabe. O cajado é isso aqui. Ele tem uma curva, Ele tem uma curva. Ele é reto, mas ele tem uma curva. Vou explicar isso aqui. Cajado nos tempos bíblicos. Você sabia que o cajado nos tempos bíblicos, principalmente patriarcal, tinha um significado muito importante, porque não era só um objeto de uso comum, mas sim algo que representava a identidade do seu dono. Como é que era isso? O cajado, quem portava um cajado, lá na época patriarcal, não era só um instrumento, que ele conduzia, um pedaço de pau. Não, o cajado, ele tinha um significado muito tremendo, porque ele representava a identidade do seu dono. Porque na época do patriarca, dos patriarcas, e alguns depois, eles colocavam o nome deles no cajado. Eu vou mostrar isso para os irmãos. Então o cajado que carregava, esse cajado ele ia, pendurando muito tempo. Ele tinha que ser conservado. Eu vou mostrar para os irmãos daqui a pouco que esse cajado, ele era passado de geração a geração, pela família que conduzia o cajado. Então o cajado ele é símbolo aqui de identidade do dono. Então quem perde cajado é sinônimo de perda de identidade. Entendeu? Perder cajado é sinônimo de perda de identidade. E deixa eu falar para os irmãos aqui, Quantas das vezes eu ouvi alguém pregando, aí o outro gritava, mete o cajado! Vocês já ouviram isso aí? Mete o cajado com força. Ô, cajado gostoso! Os irmãos apanhando aí,
Só que eu descobri que o cajado não é para bater em ovelha. Quando você diz assim, bate o cajado é porque tem bode no arraial. Porque cajado é para bater em bode, para bater em lobo, para matar em serpente. Agora a ovelha, ela tem que tomar varada, né? Ela apanha com vara. É vara. Agora o cajado é para matar. Lobo, isso aqui. Eu vou mostrar isso aqui agora na frente. Então vamos lá. O cajado ele é símbolo de identidade, grava isso. O pastor dá segurança ao seu rebanho através de alguns elementos. Eu vou destacar aqui, porque o cajado também faz parte da vida do pastor. 5 elementos que o pastor usa para dar segurança. Só isso aqui é uma pregação de hora, meu irmão. Isso aqui é teologia pastoral, é um dos 5. O pastor, ele usa 5 elementos, né? Eu estou diminuindo, mas ele pode usar mais. 5 elementos para dar segurança ao seu rebanho. Você está andando, isso aqui é uma imagem. Imagina você num deserto desse, despreparado com o rebanho. Não dá certo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a segurança do rebanho vem através da presença do pastor. O pastor não pode ser ausente, o pastor tem que ser presente. Isso é tanto, né, tanto Deus quanto o pastor local. O pastor não pode ser. Eu descobri uma coisa na Bíblia, a Bíblia fala de alguns tipos de pastor. Tem o pastor de jumenta, Saul. Pensa num pastor ruim, aquele camarada. Meu irmão, porque o pastor, ele tem que ter acesso com a presença de Deus. Ele não pode depender de terceiro para ter a presença. E Saul, ele dependia de Samuel. Ele não tinha um contato direto com a glória de Deus, dependia de Samuel. Tem um pastor que é engraçado esses dias, que ele não tem um contato direto com a glória de Deus, depende do profeta, depende do pregador. Isso é outra história. Só que tem um outro pastor da Bíblia, que é o pastor de porcos, lá de Gadara. Só que você lê o texto, quando Jesus ele expulsa o demônio do gadareno e os demônios rogam para entrar na manada de porcos, os porcos estão em um lugar ao precipício, de alto risco. Olha onde os pastores estão apacentando o rebanho dele de porcos. Lugar de alto risco, lugar de queda. Pastores que expõem aos membros da sua igreja a lugar de queda. Ah, esse pastor desavisado não tem nada a ver ir para a praia, não. Tem um monte de carro no dia que vai na praia só ver as irmãs nuas, as mulherzinhas nuas lá. Precipício, vai cair, o camarada só uma seta do diabo ali. O cara que vai derrubar. Só que o mais terrível é que quando os porcos caíram e morreram, que eles chegaram. Pode ler o texto. Eles só chegaram atrasaram. Depois que o rebanho de porcos dele já tinha morrido. O que é isso? É os pastores que só chegam quando o camarada já desviou. Só chega quando o camarada, a família já está arrebentada, está tudo bagunçado. Aí tem os pastores que falam, eu sabia que ia acontecer. Ô miserável, se você sabia, por que você não falou? Por que você não ajudou? Por que você não estendeu a mão? Pastor de porco é terrível. Isso é outra história. Agora, tem um pastor que é o pastor legítimo. O pastor legítimo, por mais que ele tenha, ele contratava. Inclusive, na época patriarcal, ainda hoje alguns países que eles têm o hábito de cuidar de rebanho ainda, na Mongólia, né, na Líbia, nesses países aí que eles cuidam, Líbia, que eles cuidam de ovelha, é a família mesmo. A família, o pastor tem os filhos, todo mundo ali. Ele contrata também pessoas para ajudar a cuidar do rebanho. Quanto maior o rebanho, mais pessoas tem que ter para ajudar. Mas tem cuidado que só o pastor pode fazer. Filho do pastor não vai fazer, porque o pastor, ele... E tem um negócio das ovelhas. Pode o filho do pastor chamar que as ovelhas não obedecem. Tem um lugar que pode ir contratando. O pastor, ele abrir a boca, as ovelhas já conhecem a sua voz.
Pode estar no meio de um rebanho de mais de 100 mil ovelhas. Se o pastor chamar, só vem a deles, não vem outro. Porque o pastor presente, ele consegue gerar confiança no rebanho. Quando o pastor está presente, ele traz segurança para o rebanho. Tem igreja que a gente prega aí que o pastor olha, a igreja entende, porque a presença do pastor, ele traz segurança para o rebanho. Então o pastor, ele tem que estar presente, né? Por isso que o salmista diz: o Senhor é meu pastor. Porque Deus não é ausente, Deus é um Deus presente. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o nosso sumo pastor, e nós somos rebanho do seu aprisco, é a presença dele no nosso meio, meu irmão. E a gente tem que glorificar a Deus por isso. Eu glorifico a Deus que nessa época eu aceitei Jesus como o único suficiente salvador da minha vida, e eu não fui para outras seitas e religião, ainda que eu não soubesse, não fui. Porque imagina você cultuar aí o kardecismo, o pessoal de Allan Kardec. O dia que você fala: cadê Allan Kardec? Ele não vem. Allan Kardec está sepultado. Buda, cadê Buda? Buda não vem aqui, está morto, sepultado. Todos os chefes de religião aí, seita, está sepultado. Agora na Santa Ceia, todos os cultos, mas se tem um culto de Jesus aí pertinho de nós, é na Santa Ceia. Todos os cultos de Jesus, mas aqui nós sentimos ele. Ficamos arrepiados nessa presença, porque é um pastor que está presente. Então ele dá alegria no nosso coração, né? Em tempos de dificuldade, né? Em tempos de temores e mal, ele nunca vai nos abandonar. Jesus está presente. Então a presença dele é essencial. Não perca a presença de Deus na tua vida, porque a presença de Deus, ela é poderosa. Então é o primeiro, para me falar do cajado, porque cajado está ligado à vida do pastor. Então o pastor dá segurança através da presença. O pastor também, ele dá segurança ao rebanho através da vara, um instrumento de defesa usado pelos pastores de ovelha para afugentar lobos, leões e ursos. Era uma espécie de bastão, não muito longo, porém muito resistente. As ovelhas eram contadas por baixo da vara. Disciplinava a ovelha por vara. Batia. Ovelha não é cajado que bate nela não, senão mata, é varada. Mas o nível de bater na ovelha é diferente de bater no lobo, de bater na serpente. Um pedaço de pau que era resistente. Era resistente. Se nós formos lá no Nordeste, né, lá onde eles criam bode, se você tiver a oportunidade para conversar com o pastor, esses camaradas que apacentam bode, você chegar para ele e falar: rapaz, como é que é o seu apacentar aí? Ele vai dizer assim, de imediato: um bode tem que tomar cuidado. E ele com a vara de todo tamanho. Mas por que você está falando isso, rapaz? Você tem vara na mão? Ele vai dizer para nós: eu sei, mas um bode não pode dar mole. E essa vara, que é resistente, quando bate no bode, tem que bater forte. Porque se bater fraco no bode, e se não saber bater no bode, ele costuma arrancar a vara da mão do pastor e ir para cima, dando chifrado. Se o pastor for bater e aquela vara entrar entre o chifre do bode, aquele chifre enrolado assim, o bode, e travar ali o bode, ele consegue tomar com o chifre, né, a vara na mão do pastor. E uma vez que o bode entende que o pastor está sem vara, ele vai para cima do pastor com chifre, dando coisa. E se virar as costas para bode, é pior. Ele pega, ele é traiçoeiro, ele pega. Então o bode você tem que bater forte. Afinal de contas, né? O corpo do bode é para virar tapete ou vira pandeiro. Porque aquele bicho só serve para apanhar mesmo, né? Então o pessoal nosso bem que não dá mole não. Se o pastor dá mole para ele, ele quer tomar autoridade. Não, quem manda sou eu. Aí é bode. Bode tem que apanhar muito. Bode apanha com força. Agora ovelha tem que saber bater, né? Bate mais tranquilo. Mas é a vara.
Deus e é resistente. Imagina Jeremias, um garoto, né? um menino. Deus fala que tinha escolhido ele desde o ventre, aquela história toda. Aí Deus fala bem assim, aí ele quer resistir a Deus lá no texto. Ele, sou pequeno, não sei o que, tal. Aí Deus fala com ele, o que veio, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeiro. Por que Deus mostrou a vara para Jeremias de imediato? Se você não obedeceu, eu te corto na vara. E a vara resistente. Então logo ele percebeu, errou não ser profeta. Menino, mostra uma vara para menino para você ver. Você só ameaça, pega a vara, ele rapidinho vai fazer o que é para fazer. Porque vara é disciplina. Vara é para entrar no padrão, né? Hoje nós estamos vendo uma época que os crentes, não sei para que o irmão, não, tem que ter vara na igreja. É o pastor que cuida do rebanho, ele tem que ter vara. Vara ungida, né? Resistente. Aí vem o cajado. O cajado é um instrumento distinto da vara. Enquanto esta era mais curta, a vara era mais comprida. Com o cajado o pastor guia as ovelhas, levantando as que estão cansadas, trazendo-as para junto de si, tirando-as dos precipícios. Essa parte curvada do cajado, porque o pastor ele tinha um discernimento terrível. Ele via quando a ovelha estava fraca, ele puxava para perto dele. Quando a ovelha caía em buraco, ele usava o cajado para também apoiar a ovelha. Porque o cajado, afinal de contas, servia, né, também como instrumento de bater, mas também era um instrumento de trazer para perto do pastor, instrumento, né, de resgatar ovelhas. O cajado, ele resgatava a ovelha. Então quando os irmãos gritam, mete o cajado, Jesus. Não, Deus não bate com o cajado. O cajado é para estender. O outro lado do cajado também servia para bater, mas não em ovelha. Batia em serpente, lobo, chacais, ladrões, tudo que era inimigo de ovelha. Porque o cajado, ele era útil. Então o pastor, ele usava cajado. Então vamos ver aqui, um histórico rápido do cajado. O cajado na vida de Jacó. Gênesis 32:10. Isso aqui é uma palavra. Isso aqui é constatada a primeira oração de Jacó, tá, irmão? Mas lá no capítulo 28, quando ele vê a escada, o céu aberto, né, a escada, ele orou? Não orou, não. Ali ele vai fazer um voto com Deus, só que aqui ele ora de verdade. No capítulo 32:10 ele ora. Olha como é que ele começa orando. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e já agora sou 2 panos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o que me resta é o cajado. O que me resta é o cajado. Esaú está vindo. Eu dividi o bando em 2 partes, a família em 2 bandos, com servos. Só está eu e o cajado sozinho. Só está eu e o cajado. Ele encontra com o anjo do Senhor, do vale de Jaboque. Deus muda o seu nome, mas ele não abre mão do cajado. Ele continua com o cajado. Aí em Hebreus capítulo 11:21 diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, que é o cajado, adorou. Perceba que ele lá atrás, ele não era ninguém. Ele está com o cajado, está morrendo. Ele está apoiado em um cajado e adorando com o cajado na mão. Logo esse cajado aqui está falando da história de Jacó, a autoridade que Jacó teve, porque ele está abençoando seus filhos, filhos de José, apoiado no cajado. Isso significa dizer que esse cajado tem uma história envolvida
Se nós for fazer uma historinha para a criança, o cajado de Jacó, o trajeto dele, imagine o trajeto desse cajado de Jacó, a história que ele tem. Passou no vale de Jacó, viu o anjo do Senhor. Jacó não abriu mão, né? Quando todo o cenário, ele está morrendo e o cajado está com ele, apoiado no cajado. Isso aí logo fala que o cajado tem uma história, né? E esse cajado patriarcal vinha com o nome Jacó em cima. Imagina, tinha um nome esse cajado. Ó, o cajado não era apenas para momento, o cajado era para uma história. Nota, o cajado costumava a ser passado de geração a geração, sempre com a inscrição do nome de quem usou o cajado. Era isso aqui uma história. O cajado patriarca, vinha um filho, vinha um neto, vinha um bisneto, mas nunca se perdia o cajado, porque o cajado tinha uma história. O cajado fala de identidade, o cajado fala de instrumento de defesa de pastor, mas o cajado também fala de história. Tá aí. Estou vendo uma geração que só quer viver de momento. Escute o que eu vou dizer isso aqui para os irmãos. O momento ele pode ser bom, pode ser bom. O momento pode ser bom. Aquele momento que você olha assim, não podia acabar esse momento. Podia ter. Quem esse escudo? Tem tudo que a gente, meu Deus, não podia acabar esse culto não. Porque é um culto que você está envolvido nele tanto que você nem queria voltar para casa, mas você sabe que aquele culto vai acabar e talvez nunca mais terá um culto igual a ele. Aí você fica às vezes pensando, meu Deus, por que vai acabar esse culto? Porque o momento ele pode ser bom, pode ser ou ruim também. Você pode estar vivendo o momento mais terrível da tua vida. Momento passa. Momento ele passa. E o que vai ficar nesses momentos é lembrança. Agora, uma história, ela é feita de momentos, sim, mas a história, ela tem uma perduração maior, ela dura mais tempo. Então, quando eu digo para os irmãos aqui que o cajado não é para momento, o cajado é para história, isso está falando de que Deus, Ele quer marcar a nossa vida de geração a geração. Mas não podemos perder a autoridade que Deus nos deu. A história com Deus não é somente de momento. História com Deus tem que perdurar, né? Quem tem uma história com Deus, ele vai até o fim. Então precisamos ter uma história com Deus. Então o cajado, ele fala de identidade, fala de história, fala de instrumento de pastor. Só que o cajado é esse aqui também. O cajado também tinha outra função, outras funções práticas, né? Os pastores podiam usá-lo para se apoiar enquanto descansava ou dormia. E às vezes até como arma de defesa contra ladrões e animais selvagens. Então o cajado aqui, ele servia para o pastor apoiar nele. Vai sair até aqui. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? O cajado, ele servia também para o pastor apoiar e descansar. O pastor que tinha o cajado, ele podia dormir tranquilo. O
Pastor que tinha cajado, ele podia descansar tranquilo. Ele descansava próximo do cajado. Logo isso fala de quê? Isso fala, pastor que tem cajado, ele fica de boa, fica tranquilo, né? Porque ele sabe lidar com problemas, sabe lidar com, né? Porque no meio do povo de Deus tem problema com força. Então quando você tem cajado, tem pastor que ele não descansa. Ai meu Deus, o que eu vou arrumar com fulano? Tem pastor que não dorme, morre mais cedo. Aí tem uma turma doidinha para virar pastor, não sabe o que é ser pastor. Ser pastor, meu irmão, se for um pastor sério, meu Deus do céu, não é brincadeira não. Você tem que conhecer rebanho, lidar com isso. Aí tem quarto elemento que o pastor, né, dava segurança ao rebanho. Além do cajado, isso aqui é um desdobramento, tá? Ele dava através do óleo. O pastor, ele dava segurança ao rebanho, através da sua presença, através da vara, né? Através do cajado e através de óleo. Como é que é isso? Se o pastor, ele vai peregrinar no deserto, se ele tem 200 rebanhos de ovelha, né? Se ele tem 200 ovelhas, e ele só tem azeite para 20, ele está no vento, vai morrer, a maioria do rebanho morre. Ah, eu tenho 200, porque aí vai ostentar, eu tenho 200 ovelhas aos meus cuidados. A pergunta é, você tem óleo para quantas ovelhas? Ah, eu tenho óleo para 20, 180 vai morrer. Ah, eu tenho óleo para 50, 150 vai morrer. Eu tenho óleo para 100, 100 vai morrer. Quanto mais o rebanho for, quanto maior for o rebanho, mais azeite o pastor tem que ter. E não é, meu irmão, azeite é caro. Para adquirir azeite é caro, é preço. Azeite não é de graça. Você lembra daquelas? Ir de comprar, né? Me dá um pouco do. Ir de comprar, é um preço a pagar. E tem gente que quer ter azeite que acha que é fácil ter azeite. O azeite vem através de pedrada, né? O balançar da árvore. Só que o pastor cuidadoso, ele tinha óleo, e não era pouco óleo, não era muito óleo. Porque o pastor ele usava untar a ovelha. Hoje na nossa prática, que nós ungimos o dedo e vai na testa dos irmãos e coloca o dedo e ora. Só que o azeite era derramar azeite. E o azeite está caro daí. Qual o preço desse azeite? Para adquirir azeite é caro. Não é brincadeira não. Eu tenho um rebanho. Ai, 1000 membros eu tenho. Tem que ter azeite para 1000 membros. Tem que sobrar azeite ainda. Por quê? O pastor o pastor ele vai peregrinar. Primeiro, o pastor, antes de levar o rebanho para o lugar, ele tem que fazer, né? Ele tem que ir na frente do rebanho, deixar primeiro o rebanho, ou mandar alguém de confiança dele para fazer, né? Para preparar o caminho, para ver se é possível deixar o rebanho ali. O rebanho tem que ficar em pastos verdejantes. Tem um chamado capim gorduroso que as ovelhas gostam, né? Ah, vou levar o rebanho para a terra seca. Vai matar o rebanho. Só que quando a ovelha, aonde ela está, porque a ovelha tem que andar, ela está aqui no aprisco, ela vai andar não sei quantos quilômetros. Primeira coisa, o pastor tem que conhecer o território que vai levar o seu rebanho. Ah, mas o território tem muitas pedras. Então o pastor cuidadoso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, para proteger os pés das ovelhas na travessia de lugares pedregosos, o pastor ungia o solar dos pés das ovelhas. Nesses lugares de difícil acesso, as ovelhas nada sofriam, ainda deixava a marca do óleo dos seus pés nas rochas.
Ou seja, o pastor ele não era um tarro, não. Ele pegava uma espécie de como se fosse um pano e encharcava azeite, sem dó. Não era dedinho, não. Encharcava. Por isso que eu estou falando, o camarada tem 1000 rebanhos. Ele tem que ter muito azeite. Porque ele não vai montar só 2 patas, ele vai montar 4 patas, é muito azeite. Ou seja, tem que ter muito óleo. Hoje tem os pastores, eu sou pastor, mas tem pouco óleo. Meu Deus! Tem pouco óleo, o rebanho vai morrer. Aí o pastor tem que ter muito óleo, ele untava as pás das ovelhas e ia andando. Quando o pastor tinha muito óleo, ele ia andando, as ovelhas sim, não sofria nada. Passava em regiões de pedra, né, pedregosos, lugares de difícil acesso. As ovelhas até marchavam, porque está no óleo, né? Quem está no óleo não fica reclamando. Aí ela estava andando no óleo, o pastor atravessava, chegava no lugar, as ovelhas não tinham ferida nenhuma nas patas. O andar da ovelha deixava a marca de óleo. Aí passava um tempo, viu um outro pastor naquela mesma região, ele olhava. Aí ele via a marca de óleo na pedra, ele virava para os seus companheiros e dizia: aqui passou um pastor que tinha cuidado do seu rebanho. Por quê? Olha as marcas de óleo aí. Olha a marca de óleo do rebanho. O pastor tem cuidado, né? Então qual o sinal, né, que um pastor é cuidadoso? É quando tem óleo no arraial. O óleo é símbolo do Espírito Santo, né, da manifestação do Espírito Santo. Tem pastor que não gosta de que Deus manifesta. Não, tem para que isso, irmão? Quanto mais óleo, mais o rebanho anda. Quanto mais óleo, mais o rebanho vai mais para longe. Aí, estou pouco óleo, vai ficar nisso mesmo. Tem igrejinha que não sai do lugar, porque o pastor não tem óleo. Quem tem óleo consegue levar o rebanho para lugares longe. Meu Deus! Está entendendo o mistério? Glória a Deus! Ó, para que serviu o óleo? Para proteger e sarar feridas nos cantos laterais da boca das ovelhas. Porque as ovelhas ali comendo capim, podia cortar. Então o pastor ele olhava os lábios do rebanho assim, via cortado. A primeira coisa que ele tinha que fazer é aplicar azeite na boca do rebanho, das ovelhas. A ovelha ferida tinha que receber óleo na boca. Por quê? Se ele deixasse ferido, entrava bicho. E começava a comer ali a carne da ovelha, e a ovelha morria. Então o pastor ele era observador, é presente, pastor presente. Ele via que estava ferido, então azeite na boca. E eu gosto disso aqui, irmão, porque quem tem azeite na boca não entra um bicho da fofoca, não entra um bicho de disse-me-disse. Você vê que igreja que tem fofoqueiro, está faltando azeite. Azeite na boca. Tem mais? Tem, ó. Para proteger o pelo da ovelha, tosquiava. A pele rachada em vários lugares. Quando passava o óleo, evitava a rachadura. Por exemplo, a ovelha tinha que ser tosquiada. Só que dependendo do clima, a pele, né, o couro da ovelha rachava. Só que o pastor, quando ele tosquiava, por isso que ele não tinha que ter pouco azeite, ele tinha que dar um banho, untava o corpo da ovelha. Meu irmão, quem olhava de longe assim, via as ovelhas brilhando. Alguém olhava assim e falava: meu Deus, aquelas ovelhas ali estão tosquiadas, mas está brilhando. Alguém dizia: o pastor cuida dela. O pastor cuida. Aí evitava a rachadura, porque se houver rachadura, entra inseto, bicho. Então, quando tem óleo, as brechas é tampada. Está entendendo? O irmão anda dando brecha aí. O irmão anda dando lugar. O irmão, meu Deus, mas não é lugar para Deus, não, é lugar. Tem brecha aberta. Agora, quando coloca óleo, meu irmão, as brechas estão tampadas. A morte de Uzá é engraçado. Uzá morreu e o texto diz assim: e Deus abriu uma rompitura, uma brecha em Uzá. Então qual é o sinal da morte de Uzá? Uma brecha. Então quando você vê alguém dando brecha, significa que ele já morreu há muito tempo. Meu Deus!
para untar a parte interna das narinas das ovelhas. Então o azeite também era usado para untar o nariz, ó, evitando ressecamento das narinas das ovelhas. O ressecamento das narinas das ovelhas tornava insensível ao cheiro de alimento. Então quando ficava ressecado por falta de óleo, ela não sentia cheiro de alimento. E uma vez que ela não sente o cheiro, ela não sente vontade de alimentar. Então o pastor ele aplicava azeite na narina das ovelhas para sentir cheiro de alimento e apetite para se alimentar. Então quando você vê no nosso meio esses crentes que, ai meu Deus, que mensagem ruim, esse irmão prega assim, talvez ele não está conseguindo, né, sentir o cheiro do alimento. Aí não gera apetite. Você sabe disso aí. Quando o cheiro do alimento te gera um apetite. Rapaz, você está passando, nossa, que cheiro de churrasco. Sua barriga chega ronca, né? Você passa no restaurante, nossa, que cheiro é esse? Você nem está com fome, mas porque o cheiro atrai o apetite. Porque tem gente que não está tendo um apetite espiritual mais. É porque está precisando de óleo para voltar a sentir o cheiro das coisas espirituais, né? Cheiro espiritual. Eu lembro que tinha um pastor que ele faleceu, que o pessoal ia pregar na igreja dele, pregador ruim, ele gritava bem assim: estou com fome, Jesus! E estava na igreja. Eu já ouvi ele gritando, o que esse irmão está gritando? Aí o irmão falou comigo: quando o cara está pregando ruim demais, ele é ovelha, ele é um pastor, mas ele é ovelha. Ele gritava: estou com fome, Jesus! O instinto de ovelha. Aí o camarada. Aí quando o pregador estava pregando como, ele gritava: que alimento é esse, Jesus? Ele dava uma ação. Toda a igreja tem que é isso, tá? Glória a Deus. Agora tem igreja aí, meu irmão, que é pasto, que é lodebar, que não serve nada, não tem alimento. Aí uma ovelha foge, vai para outro lugar, o pastor fica. O irmão saiu da igreja. Por quê? Não sei. Aí você vai na igreja, não tem alimento nem nada. Você vai ver a pregação, pelo amor de Deus, né? A mensagem de Deus tem poder, mas tem pregador que não tem nada. Aí irmão vaza mesmo. Rebanho quer comida, quer comer bem, né? E o rebanho tem um negócio, meu irmão. Se ela estiver bebendo água e passar um cisco, ela não bebe mais água. Se ela estiver comendo um capim e for seco, ela também para de comer. Porque tem crente aí que não fica comendo qualquer coisa, porque é ovelha. Ovelha não, mas meu irmão é murmurador, não é não, ele é ovelha. Ovelha não come qualquer coisa não, irmão. Deus, irmão, que vai ajudar. A gente tem que parar de querer ser melhor do que Deus, irmão. A gente está querendo ajudar um monte de crente que não gosta de estudar. Pregador que você vê que não está pregando nada. Ai, ô irmão, você prega bem. Prega não, você tem que ser sincero. Fala, irmão, você está precisando voltar a estudar a Bíblia, hein, meu irmão? Você tá... Sua pregação não tem começo, não tem fim. Você leu o capítulo 25 de Mateus, explicou, vai para sossego e conseguiu aplicar Atos 2. Como é que você fez isso? Nem tem como não. Eita! É, irmão. Porque tem irmãos ali, ó. Agora, quando a mensagem é uma mensagem que gera alimentação, meu Deus do céu. Até o crente ruim da glória a Deus, eu já vi. Eu reuni numa igreja que tinha um menino lá que ele era o apelido era o atribulado. Imagina, o atribulado. Ele era atribulado mesmo, então isso aí não negava para ninguém. Só que quando o culto era um culto bom, ele dava até glória a Deus. Quando o culto era ruim, ele ia embora mesmo. Por que ele está indo embora? Dá para ficar nisso. Agora, o culto, quando era bom, ele ficava até 11 horas, dava glória a Deus. Por que você ficou? Porque o culto é bom. O atribulado dava glória a Deus. Agora, quando o crente, o culto era ruim assim, porque não existe culto ruim, né? Nós que usamos esse termo. Mas quando um sistema ali não deixa Deus operar, ele vai embora. Porque o ovelha, irmão, ovelha.
das ovelhas. Ó. Motivo: retirar carrapicho e outros insetos. Uma vez inflamados os ouvidos, né, as ovelhas dificultavam ouvir a voz do pastor. Azeite nos ouvidos. Tem gente, irmão, que está cheio de carrapicho, não ouve mais nada, né? O ouvido dele espiritualmente está inflamado. Tem gente que não consegue ouvir a voz de Deus. Precisa de azeite no ouvido. Oh, Deus. Quem tem azeite no ouvido, ele é sensível para a voz de Deus, ele chora. Não precisa de muita coisa não, tem. Porque às vezes eu quero um bolo, mas eu quero ouvir a voz de Deus através da profetisa olho de águia que está desviada, do bola de fogo aí, ou boca de fogo, que não tem fogo nenhum, tá um pinguim, tá. Eu quero. Chama não, mano. Chama aquele irmão que revela até a alma. Chama ele. Você fala de sensibilidade. Quem tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, que tem azeite no ouvido, ele está no quarto dele, ele consegue ouvir Deus falar. Ele está dirigindo, ele consegue ouvir Deus falar. Ele é quebrantado, ele chora. Eita! Mas tem gente que não consegue, porque está faltando azeite. Aleluia, Deus! Azeite. Para a unção do Espírito Santo. Aí tem o último aqui, ó. O azeite, o pastor ungia a parte superior dos olhos da ovelha para proteger de insetos, né? Porque se não aplicasse o azeite nos olhos da ovelha, os insetos impediam ela de ver, de enxergar o alimento. Tem um pessoal cego aí no nosso meio, porque está faltando azeite. Aí tem um pessoal que usa aquela famosa frase: em terra de caolho, quem tem um olho é rei, né? Mas todo virou época, todo mundo cego espiritual, a maioria, meu irmão. Não vê nada. Mas quando tem azeite nos olhos, e quando tem azeite nos olhos, Deus abre sua visão espiritual. Eu falo isso aqui, parece que eu estou brincando, irmão. Mas quando Deus abre a visão do camarada espiritual, ele não força nada. Você vê esses irmãos fazendo luneiro espiritual. Ó, estou vendo aquele troço lá para enxergar. Isso é bobagem. É coisa de homem. Eu já vi, eu estou numa época que eles faziam isso. Não sei se vocês viveram isso. Tinha uns pregadores que eles só viravam assim. Virava assim, fazia um negócio assim, ó. Aí falava que era mistério, mas isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem, velho. Deus dá um negócio, o cara inventa. Aí tem outros que para ter uma visão de Deus, eles ficam forçando a vista. Ai, meu Deus, ai, ai. Aí fica abrindo o olho, fechando o olho, esticando assim. Visão de Deus não é assim não, meu irmão. Visão de Deus, você não precisa forçar a barra, nada. Se Deus quiser te dar uma visão, agora. Porque a visão de Deus é no seu estado de inocência, você parece nem a visão. Quando você percebe que é visão, você fica passo. Eu estava reunindo na igreja, tinha um irmão lá, estava passando uma fase terrível. Deus deu uma visão a ele do mundo. Ele contou para mim. Ele olhando assim, ele, meu Deus, negócio complicado para mim. Meu Deus. Assim do nada. Ele viu quando saiu do púlpito da igreja assim, abriu uma visão, saiu uma coluna de fogo. E a coluna de fogo foi crescendo na igreja. E dizendo que aquela coluna de fogo ia voando, fazendo assim, passava no conjunto da mocidade e ele vendo. Disse que os jovens começavam a chorar e pular. Passava no conjunto dos jovens, das crianças, as crianças também. Onde é que passava, ia pegando fogo. E ele olhando aquilo, passava nos obreiros e ia pegando fogo. Quando foi chegando no lado dele, que ia passando nele, caiu a ficha e ele percebeu que era visão. Quando ele viu isso tudo, parecia que não era, estava na igreja normal. Só que quando foi chegando perto dele, que ele percebe que ele estava vendo a coluna, ele deu um grito no culto. Ai, meu Deus, sem misericórdia. Todo mundo olhou para ele assim. No culto, irmão. Ele deu um grito. Ai, a coluna voltou e sumiu.
Deus mostra. Mas é totalmente real mesmo. Não é uma questão de você achar que está não, você não, é totalmente real. Se a pessoa tivesse realmente objeto, ela vai te transformar. Mas Deus mostra, Deus dá visão. Deus, sem sombra de dúvida. Se nós tivermos, Deus já não mostrou tanta coisa, eu não vejo tanta coisa de Deus. Mas acontece assim, ó. Eu estava uma vez orando na lajinha, eu fui orar naquele mundo da lajinha, foi uns 15 irmãos comigo. Aí eu fui na frente. Eu não gosto de fazer, fui na frente adorando a Deus, eu comecei a sentir um sentimento de, uma vontade de glorificar, e me bateu um sentimento de choro. E eu comecei a adorar, mas não é de tristeza, aquele choro de alegria. Quando eu olhei para o céu, abriu o céu na minha frente. Essas nuvens sumiu tudo, abriu uma porta, eu vi uma porta abrindo e começou a descer um lençol, né? Bem assim, e eu vendo de olhar perto, eu estou vendo os irmãos. Aí eu, glória, eu adoro, meu Deus, e vendo aquilo, mas normal, como se fosse nada. Quando estava descendo a minha, eu estava indo em direção àquela, né? Aquele lençol descendo. Quando eu vi, falei, é uma visão, rapaz, de olho aberto. Ah não, vou mostrar aos irmãos. Quando eu virei para mostrar aos irmãos, aquilo fez que não pergaminho. Sumiu. Eu estava vendo de olho aberto. Já ouvi vozes. Já vi, né? Não visão. Deus dá visão. Agora tem muita gente que quer inventar, força a barra. Visão Deus dá. Então quando eu falo de azeite nos olhos aqui, né, é para você enxergar a glória de Deus, para você não olhar para onde não é para olhar, azeite nos olhos. Então Deus quer ungir nossos olhos, né, para vermos espiritualmente. E quando os olhos nossos estão ungidos, nós conseguimos ver no mesmo ambiente. Os irmãos já foram na pedra do navio aqui? Na pedra do navio tem uma pedra lá, toda virada do ano, tem uns irmãos que oram lá. A maioria dos irmãos ora lá naquela pedra. Tem um irmão que ele fala, irmão, tem uma torre aqui. O irmão fala, tem uma torre aqui que ela liga aqui, liga direto com o céu. Só que você chega lá, você não vê nada. Você não vê nada, não tem como ver espiritual. Aí o irmãozinho que ora comigo falou, Jesus, esses irmãos veem essa torre, eu nunca vi, me mostra. Estava orando, ele viu a torre, irmão. Aí ele levantou, é verdade mesmo, essa torre eu vi também. Eu vi essa torre. Ela fica bem aqui, ó. Você passa aqui, irmão. Você passa lá, você não vê nada. É onde ela fica. Ela está aqui, ó. Só que na carne você não vê nada. Está ali, ó. É uma torre. Ela fica aqui, ó. Aí até mentiu para mim. Ela fica aqui, ó. Estou vendo ela aqui, aqui. Aí que nem um doido dos irmãos. Cadê? Não vê nada. É invisível, mano. Não vê nada. Então, visão de Deus dá, meu irmão. Mas às vezes no meio de um monte de gente, só 2, 3 veem um. Deus é um Deus que abre visão dos crentes, né? Então nós temos que voltar a orar para Deus dar visão para a gente mesmo, igreja assim, mostrar, né? E Deus abre nossa visão espiritual. Se Deus abrir nossa visão espiritual, meu irmão, você fica até assustado. Você começa a desbarrar em demônio aí, em rua aí, ó. Essas ruas aí é cheio de demônio. Ele só não chega perto da gente, está do anjo do Senhor que está perto de nós. Mas tem demônio de tudo quanto é jeito desse negócio aí. Vai, começa a preparar a sua vida, começa a fazer jejum de 3 dias, 4, 5 dias. Não sai muito não, fica em casa. O dia que você sair, você vai olhar assim, você vai achar que é isso. Você vai ver imagem de cachorro, coisa fazendo careta para você. Você olha para a pessoa, o rosto de pessoa transfigura, em caveira. Você olha para as pessoas assim e vai mudando. Por quê? Porque a visão de Deus, quando é aberta, fica até assustado.
Aqui, ó. Quinto, o pastor dava segurança ao rebanho através do cutelo, tá? Era como se fosse uma faca, usada para tosquear a ovelha, usada para tirar a lã da ovelha, era usada também para sacrificar ovelhas rebeldes. Aparece o cutelo na história de Abraão, lá. No manuseado, o cutelo é lembrado. O cutelo é uma espécie de faca. Sacrificar a ovelha. Isso fala da palavra de Deus, né, que corta, né? Então, o pastor que tem cutelo, né, ele tosqueava, tirava lã, mas quando as ovelhas fugiam, porque tinha ovelha rebelde, mas tinha ovelhas que, né, que não era rebelde, só que a rebelde levava as outras. Então, uma, duas, três vezes, o pastor pegava aquela rebelde diante de todo o rebanho, ele passava por dela, ela morria, e todas as ovelhinhas ficavam olhando assim, para não seguir o mesmo caminho, né? Fala de disciplina. É ingrata, pode disciplinar lá, não pode. Não é como pode. Hoje em dia, negócio de pastor no tempo passado, agora o nosso pastor hoje é Jesus Cristo. O pastor tem um pastor físico, pastor local. Jesus é o sumo pastor. Jesus é um pastor. Só que o pastor local, ele é pastor do rebanho que não é dele. O rebanho é de Jesus. Olha o que Deus fala para Jeremias: ai dos pastores que apacentam relaxadamente o meu rebanho. O pastor está tomando conta do rebanho que é de Deus, né? E o sumo pastor, o que é sumo? O pastor acima de pastor é Jesus em hebreu. Só que tem pastor. Por que pastor? Por que estou falando isso? Porque após a pandemia, tinha isso antes, mas depois da pandemia, os crentes ficou relaxados, desigrejados. Tem uns doidos aí que eles... Eu sou pastor de 1 milhão de membros. 1 milhão de membros, pô. Olá aí, meus irmãos da minha igreja. Os meus da minha igreja é da internet. Que doideira é essa? Não existe isso não. Eu vi um ponto que esse pé de é moderno, né? Pastor moderno. Então esse aqui é o segredo ligado a Gideão, cajado. Agora vamos lá para a nossa matéria. Fala do inferno, tá aí. Eu vou mandar lá no grupo lá, os irmãos. A matéria não é minha não, mas é do mestrado. Só que é liberado para mandar para os irmãos. As 15 listas de pecado para fugir do inferno. 15 listas, mas tem vários itens. É 15 listas. E cada lista dessa tem um item para escapar do inferno, tá, irmão? É a lista do pecado. Se pecar e viver na prática do pecado, esquece o céu. O céu é para quem foge do pecado. Então vamos lá. Isso aqui eu já falei tudo. Ó. Meu Deus. Isso aqui é a nossa matéria oficial. Por que eu estou falando do inferno? Está da interpretação. O hermenêutica é interpretar. Eu comecei a falar isso aqui para os irmãos. Primeira coisa que nós temos que entender: o inferno e o céu é um mundo espiritual. Eu não posso querer ir na onda desse pessoal do YouTube. Ah, eles cavaram um buraco aí e ouviram vozes. Ah, voz que vem do inferno. Ah, é? Se o inferno é espiritual. Então vamos perceber aqui, ó, os dois lugares intermediários entre o homem em vida física e a eternidade futura. Primeira coisa, tanto no paraíso
quanto no inferno, o caminho para chegar lá, se Deus quiser te arrebatar para o paraíso, te mostrar coisas lá, querer que você fique lá, é outra história. Mas o caminho para chegar, tanto no paraíso quanto ou ir para o inferno, é a morte. A morte. Só que em vida, eu vou decidir para onde eu irei. Não existe gente predestinada para ir para o paraíso ou para ir para o inferno. O paraíso é o céu, está no terceiro céu, né? Paulo fala sobre isso. O inferno é embaixo, Provérbio fala sobre isso, né? É descendo. Eu vou mostrar isso aqui para os irmãos, a geografia do inferno, que não é espiritual. Só que quando a gente lê aqui, que é um lugar intermediário, por quê? O destino final de quem está no paraíso, quem morre, o destino final é paraíso? Não. É um lugar preparatório para quem vai para a eternidade futura com Deus. Porque o arrebatamento vai acontecer. Deixa eu começar dizendo isso aqui. Hoje, o camarada aceitou Jesus, viveu uma vida e Deus leva ele para o paraíso. Ah, o camarada aprontou, mas na hora da sua morte, ele reconhece o erro de Jesus, paraíso. Mas é raríssimo, tá? Isso aí o cara desvia. Ai, na hora da minha morte eu vou. Não é todo mundo que consegue escapar, meu irmão. Então, o certo mesmo é aceitar Jesus, seguir o caminho. Da luta, é melhor dentro da arca do que fora. Dentro da arca tem um monte de animais, tem bicho de tudo quanto é jeito, tem fedor. Só você não ficar no mesmo nível. Meu Deus! Porque a arca tem 3 andares, os animais ficam embaixo. Você pode ficar lá no topo, você vai ficar no mesmo nível dos fedorentos. O problema nosso é o seguinte: ai, o irmão ali fica caluniando. Imagina a família de Noé. Ali tinha lobo, ali tinha gambá feio, tá? Gambá, ali tinha bode. Esses animais fedorentos de mar, tinha tudo ali. Só que Deus falou para ele: faz 3 andares a alimento fica no meio, a família fica lá em cima, perto da portinha do céu. Por que, Senhor? Se vocês ficarem no mesmo nível, vocês vão querer sair da arca. Tem muita gente que vai desviar da igreja porque está no mesmo nível. Muda de nível, sobe, né? Muda de nível. Porque é melhor estar dentro da arca do que fora. Ai, tem cheiro de gambá, tem isso tudo, mas lá fora tem morte, tem podridão. Fica dentro da arca, meu irmão, pode escapar. Só que sai do nível. Sai do nível de fofoqueiro. Sai do nível desse pessoal que não quer nada com Deus. Sobe de nível. Vai para o nível que está perto do céu, onde tem uma janela. Glória a Deus. Tem gente que está querendo desviar, querendo um motivo para desviar, rapaz. Sabia, irmão? Tem gente que se passar na feira aqui no bairro aqui. Aí um crente está tomando um caldo de cana, comendo pastel. Aí pai diz: ô varão, e não oferece para ele, já achou um motivo para desviar. Ô irmão, estou desviado. Por que você desviou, varão? Porque o irmão não me ofereceu um caldo de cana e pastel lá, pelo amor de Deus. O pessoal desviando qualquer coisa, eu estou falando, tá? Que está no mesmo nível. Agora quem sobe de nível é diferente. Paraíso. Se um servo de Deus cair agora, o servo de Deus mesmo, lavado e remido do sangue de Jesus, ele cair, morrer agora. A morte para ele é lucro. E eu vou te falar uma verdade, irmão. Tem irmãos que ele tem tanta convicção da salvação dele, se ele morrer aqui, e se você orar para ele ressuscitar, se ele chegar no paraíso, se você orar para ele ressuscitar, você pode tirar ele do paraíso, ele vai vir bravo. Ele vai vir. Você nunca ouviu o testemunho de João Polenda, não? De Oliveira? João Polenda morreu. João de Oliveira morre, só que ele tinha um amigo que estava nos Estados Unidos, João Polenda. O João Polenda falou: olha, não enterra meu amigo quando eu chegar, deixa eu chegar. Seguraram o corpo do irmão lá.
João Polenda chegou e orou: Senhor, quem fala aqui é João Polenda. Traz o João de Oliveira de volta. Em nome de Jesus, o homem ressuscitou. Quando o homem ressuscitou, ele ressuscitou bravo. Por que você fez isso comigo? Estou cansado de sofrer nessa terra. Chutou o caixão e tudo. Eita, pode ser. Mas perdeu a salvação por causa disso. Ele pôs no testemunho. Você está no paraíso, irmão. Um estado de glória. Você vai ter que voltar para sofrer de novo aqui, pelo amor de Deus. Paulo, ele foi para lá e falou: aos homens não é nem lícito falar. Ele não revela nada ali, ó, um texto. Depois você tem outros textos. Mas ele falando das vezes, ele nem fala que foi ele. Eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado na carne, no corpo eu não sei. Foi ao terceiro céu, ao paraíso. O paraíso está no terceiro céu. Só pelo fato de estar no terceiro céu já é glorioso. Morreu em Cristo, vai para o paraíso. Só que vai ficar ali até o arrebatamento. Ali você vai encontrar os heróis da fé: Abraão, Isaac, Jacó, os irmãos, todos que morreram tá ali em Cristo. Se o arrebatamento acontecer, eles vão sair do paraíso, aí vai cumprir, né? Vai cumprir, sair dali do paraíso e vem até as luzes do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual é a ideia desse texto, ressuscitar? Ele sai do paraíso, e aonde foi sepultado o corpo de santo haverá um sinal na terra. O cara foi queimado, o fogo vai ter que dar conta. Morreu afogado, a água vai ter que dar conta. Onde morreu, ele vai ter que ter um sinal lá. O irmão morreu aí, a cobra engoliu ele. Aonde ele morreu é uma semente que foi plantada, ali vai acontecer um sinal. Os irmãos primeiros que morreram em Cristo vêm ao paraíso. Nós, os vivos, sem saber de nada, seremos transformados. É o arrebatamento. E na transformação do crente será coisa rápida, irmão. Se o arrebatamento acontecesse aqui agora, isso aqui tudo ia ficar. Roupa ficaria, sapato ficaria. Quem cometeu um acidente aí que tem pedaço de ferro na perna, caía tudo. Meu Deus. O corpo ia subir. Meu Deus. Encontrar o Senhor dos ares. Aí é o arrebatamento. Aí encontraria os que morreram em Cristo em todos os tempos, lá atrás, desde lá de trás, até o último a cair, encontraria ali. O destino destes arrebatados e os que estão no paraíso é a eternidade futura. Mas antes de ir, vai ter foi um debate aí, vai ter o julgamento, tribunal de Cristo. Isso vai ser obra que vai ser julgada ali, para a pessoa receber galardão. Quem fez por vanglória não recebe nada, é palha e ferro. Quem fez para a glória de Deus vai receber coroas, aplausos, novo nome. Tem gente que já sai dali com o título de sacerdote e rei, para reinar com Cristo no milênio. Aí sai daí do tribunal de Cristo, a igreja vai ser conduzida para outro lugar, a sala do trono de Deus. A sala do trono de Deus é lugar santo. É a primeira vez, na história da Bíblia que vai mostrar. Nós somos santos, só que Deus Pai vai receber essa igreja. Glória a Deus. Há um hino que vai ser cantado de recepção. Os anjos vão cantar, recebendo a igreja. Só que quando os anjos receberem a igreja, Jesus vai reger um coral da igreja, que é o chamado Cântico dos Remidos. Esse Cântico dos Remidos tem a ver com o sangue do Cordeiro. Eu não sei como é que é. O Cântico do Remido vai falar do sangue. Nós fomos remidos pelo sangue, comprado pelo sangue, resgatado pelo sangue. Porque o sangue de Jesus nunca perde o valor. O sangue de Jesus tem valor, meu irmão, em tudo, até no céu. Quando Jesus mostra ao Pai as mãos furadas, meu amado, você não sabe o que acontece no céu. Aí a igreja vai cantar o Cântico dos Remidos. Segundo alguns comentaristas e a revelação de Apocalipse, diz que quando a igreja começar a cantar sobre o poder do sangue, Deus se levanta do trono, imagina, para começar a aplaudir a igreja.
E diz que Deus começar a aplaudir a igreja, vai entrar uma glória naquele ambiente. Meu irmão, não sei o que vai acontecer. Porque aqui na terra, nós sentimos a presença de Deus. No meio de gente mentiroso, gente atribulado, gente que a glória de Deus nós sentimos que agora, imagina um lugar santo, aonde não tem mentiroso, aonde não tem fofoqueiro, aonde não tem nada disso. Imagina a glória. Vai ser uma glória tremenda. E quando a igreja receber essa glória, a igreja vai entrar ainda em estado de glória em um banquete. É o chamado das bodas do Cordeiro. Nessa boda do Cordeiro, irmão, há uma mesa lá preparada e indescritível. A igreja vai viver 7 anos na boda do Cordeiro lá. Saiu do paraíso, olha o estilo dela. Paraíso, tribunal de Cristo, sala do trono de Deus, boda do Cordeiro. A igreja, depois ela vai vir, reinar com Cristo no milênio. Aí lá no final, a Nova Jerusalém, que é uma das cidades da nova terra, novo céu, nova terra, a igreja, ela vai adentrar na eternidade futura com Deus, que é novo céu, nova terra. Ali é um estado de glória, ali é mistério. Só que hoje, eu falei de quem vai para o paraíso, agora o inferno, que é o nosso assunto aqui. O camarada, ele vive uma vida de pecado, não tem arrependimento nele. O camarada, ele pinta e borda. Deus a oportunidade, ele xinga Deus, não quer saber de Jesus, ou vive uma vida de pecado. A dona morte chega. Aí é ruim morrer. Aí é ruim morrer. Morrer para ir para o paraíso é voar como a águia. Morrer e ir para o inferno é a morte eterna. Aí está no meio. Não sei se o senhor ficou sabendo da mulher que morreu ontem. Fiquei sabendo. Um empresário aqui, a esposa do evangelista Alex trabalhava com ela. A Aline, não sei o que lá. Fiquei sabendo. É, mulher muito famosa. Foi para o carnaval, né? Fez todo aquele processo lá, foi para a casa dela, preparando o aniversário do filho dela. E ela passou mal e foi morreu. 38 anos. Qual preparação para a pessoa dessa tem para Deus, mano? E irmão, se tem uma certeza que todo ser humano tem, é que um dia vai morrer. Ninguém quer, mas todo mundo vai passar pela morte. Se tem uma fila que ninguém quer cortar, é essa fila. Ninguém quer acelerar o programa. Todo mundo cai para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Mas a morte, existe 3 tipos de morte. Para você fugir dessa morte que te leva para o inferno, você tem que nascer 2 vezes, para morrer uma vez. Você nasce do ventre da sua mãe e nasce da água e do Espírito para morrer uma vez. Agora, quem nasce só uma vez, vai morrer 2. Que é a morte física e a morte espiritual eterna. E existe 3 mortes na Bíblia. A morte espiritual, você está vivo, mas ausente da presença da glória de Deus, é Adão. Deus falou para Adão e Eva: se vocês comerem, vocês vão morrer. Eu fiquei lendo a Bíblia, morreram. Eles não caem mortos, não. Eles não morreram, não pode ler lá. Mas Deus errou, falou que eles iam morrer. Não, Deus não errou, não. Eles morreram espiritualmente. Porque a partir de então, eles começaram a esconder da voz de Deus. Eles começaram a sentir vergonha. Deus veio para o lugar certo. Porque Deus ele foi no lugar que era de costume ir. Mas cadê o Adão? Adão não estava no lugar onde ele sempre ia encontrar com Deus. Porque o pecado me tira do lugar onde Deus se manifesta. Então a morte dele ali foi a morte espiritual. Eles estão vivos, mas ausentes da presença de Deus. Isso aí é terrível. Isso é terrível. Você falar, mas não sentir Deus. Isso é a primeira morte. Agora existe a morte física. Essa morte física aí, todos os dias morre gente.
Todos os dias está morrendo. E a gente pensa que nunca vai acontecer. Quando acontece, ninguém está preparado. Todos nós sabemos que vai morrer alguém, mas ninguém está preparado para a morte. Porque a morte é consequência do pecado. A morte é consequência do pecado. A morte é consequência do pecado. O salário da morte, do pecado é a morte. E a morte, ela não é preconceituosa não, tá, irmão? Se tem uma coisa que a morte não tem é preconceito. Ela leva banguela, leva quem colocou dente de ouro aí. Ela leva, o cara é banguela, ela já te amo, vem. Pode correr que ela te pega. O cara colocou dente de ouro, ela também te quer, ela leva. O cara pode ser gordo aí, ela leva gordo. Magrinho, ela leva. O cara é alto, ela leva. É baixo, ela leva. O cara é rico, ela leva. É pobre, ela leva. O camarada viveu até 130 anos, ela leva. Nasceu agora, ou no ventre, ela leva. Meu Deus! A morte não escolhe, meu irmão. É o que eu estou falando. O problema não é morrer, é para onde você vai. O problema é para onde vai. O problema é para onde vai. Saber que iremos morrer. Quando eu era novo convertido, eu falei: Jesus, eu quero morrer por minha vida, não. Não quero morrer, não. Aí eu descobri a mensagem do arrebatamento. Vem logo, Jesus. Vem logo, Jesus. Volta logo. Vem logo, Jesus. Volta logo. Porque no arrebatamento da igreja há uma ironia que Paulo escreve. Porque a morte, ela mata. Mata mesmo. A morte, ela matou um monte de gente, irmão. Se nós perguntássemos à morte, se ela aparecesse para nós, não tivesse como conversar com ela: morte, fala para mim quem você levou, só que famoso. Meu. Eu ia falar no nome de muita gente. Eu levei Adão, primeiro homem na terra. E levei Noé, construtor da arca. Levei Abraão, amigo de Deus. Eu falo um monte de gente. Fala nos unhos aí. Eu levei Belsazar. Levei Jezabel. Fala aí, eu levei, fala um monte de gente, rapaz. Fala da nossa era, quem você levou? Levei o rei da cocaína, Pablo Escobar. Levei o rei do rock and roll, o Elvis Presley. Levei também o rei do cangaço, Lampião. Diz um monte de nome. Levei o rei disso e rei daquilo. Aí você fala: morte, agora me fala de Jesus. Ela ia gaguejar. Ela não ia falar nada. Fala de Jesus, morte! Fala o que aconteceu. Ele, eu até tentei, mas não tinha legalidade para me levar. Como é que é morte? Nele não tinha legalidade para me levá-lo. Por que morte? Ele nunca pecou. Como é que é morte? Todos que eu matei tinham legalidade e tinha brecha, porque eram homens pecadores, mas ele não tinha pecado. Eu até tentei, mas não consegui. Ele me deu um aviso, mas eu não percebi. Como é que é, amor? Rapaz, 3 vezes eu levei 3 pessoas que ele gostou. Levei uma menina lá, matei mesmo, matei ela. A morte é exaltada, tá, irmão? Soberbo. Matei ela. Ficou lá mortinha. Só que chamaram ele. Estava no velório. Quem é essa? A filha de Jairo. E aí, morte? Tive que devolver. Ela ressuscitou. A sexta-feira eu quero para você. E aí, morte? Quem mais você levou? Fala aí. Eu levei um menino lá. A mulher já tinha levado o marido dela, queria deixar a mente dela toda por lá, levei o filho dela para não ter mais história. E aí? Só que ele chegou lá no... Não foi no velório, ele chegou a caminho, já estava indo para o cemitério. O que aconteceu? Ele mexeu, tocou no caixão, nem o menino já levantou. Morte, ele é tão poderoso assim. Pior que é. E aí, morte, quem mais? O amigo dele, o Lázaro. Ele me enganou, a morte diria assim para nós, né? Ele me enganou, deixou passar 4 dias.
Mas como assim, irmão? Na cultura judaica, no terceiro dia era comum. Se ficar 3 dias dizendo que os espíritos ficavam rodando lá, podia voltar. Mas no quarto não tem mais jeito, é impossível. O pessoal não acreditava, ele esperou o 4º dia. E todo mundo dizia que não era, e foi lá. E eu já estava falando, não volta mais. Só que ele chegou e gritou: Lázaro, vem para fora. Quando ele deu o braço, Lázaro ressuscitou. Viveu para sempre. E aí, morte? Foi 3 vezes. E agora? Fala mais. Eu fiquei veado, mas eu esqueci. Como é que é? Ele falou bem assim para o seu discípulo: eu dou a minha vida, eu mesmo entrego e tomo. Ele está dizendo: a morte não tem poder sobre mim, porque eu não tenho pecado. Está lá no Calvário, a morte levou ele, mas a morte não pôde prender, porque a morte procura erro nele até na unha no ar, da ponta dos pés até o alto da cabeça no ar. Aí em Atos, Lucas registra capítulo 2 que a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde ficar com ele, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele tem a chave da morte e a chave do inferno. Glória a Jesus. Você tem a presença de Deus, irmão? Porque o nosso Jesus, ele triunfou sobre a morte, né? Jesus venceu a morte. A morte para mim é ruim se eu estiver em pecado. Mas aquele que tem a chave da morte e a chave do inferno, ele nos dá garantia de vida eterna. É por isso que o crente não fica apavorado, não, irmão, esse negócio. Ai, eu sei que eu vou morrer, mas eu sei para onde eu irei. Paulo diz: vai te matar, apóstolo Paulo? Já preparou tudo para te matar. Combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu sei que eu morro, mas eu sei para onde eu vou. Pedro, vai te matar amanhã, eu vou dormir. Como é que é, rapaz? Acabou de matar Tiago, agora vai te matar amanhã. Eu vou dormir, tranquilo. E amanhã estarei com Jesus. Mas não matou não, porque Deus tem uma obra ainda com Pedro. Irmão, quando Deus tem uma obra com você, pode avião querer virar e você não morre. Se Deus te entregar uma mensagem para você, a morte pode fazer careta, pode olhar para você, mas ela está impedida de tocar em você enquanto a mensagem chegar. João, vai te matar. Só que Deus liberou uma mensagem para João. Joga esse camarada no azeite. Jogou o camarada no azeite. Irmão, você já viu quando você coloca uma batata frita, um frango para fritar? Você esquenta o óleo ali e joga aquele troço. Olhando assim, você não sai correndo, porque se uma gotinha pingar em você, dá uma bolha. Jogou João, foi no caldeirão de azeite. Morre, miserável, morre. Domiciliano dizia: morreu não, ele sai lá: ô glória, aleluia. O que é que foi, João? Tô vivo. Vamos colocar essa bala para morrer de outro jeito. Não morre. Esse camarada é duro de morrer, então vamos fazer o seguinte: manda ele para a ilha de Pátmos para morrer lá. Ninguém nunca saiu da ilha de Pátmos, até porque Pátmos é uma ilha. Quem sai de lá? É impossível sair dessa ilha. Não há histórico que nenhum prisioneiro saiu de Pátmos, porque é uma ilha que era cercada por tubarões e havia felinos na ilha. Mas enquanto o pessoal estava esperando o leopardo para devorar João, um tigre para devorar João, ele olha e vê o leão da tribo de Judá cuidando dele. Meu Deus! Vou matar, não mata! Estou te entregando a mensagem, João. Para quê? Para entregar 7 igrejas da Ásia. Ninguém saiu, mas você sai. Quando você tiver a mensagem de Deus, a morte não te pega. Você pode estar no ambiente de morte, a morte não te pega. Enquanto a mensagem de Deus não for liberada. A morte é terrível. Morrer fisicamente. Aí por isso Paulo ironiza a morte. No dia do arrebatamento ele grita: onde está a morte? É a tua vitória.
Tem um povo que a morte não vai pegar não, irmão. Tem um povo que não vai passar pela morte. Onde está a morte, a tua vitória? Eu acredito, irmão. Eu acredito no arrebatamento. Se fosse agora, ia se cumprir da risca. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Não tem. A igreja subiu a morte. Pega mais novo. Agora, morrer espiritualmente, Deus pode trazer você de volta à vida. Morrer fisicamente, Deus também pode trazer de volta à vida. Agora, morrer espiritualmente e ir para o inferno, você já está no reino. Meu Deus. Inferno, meu irmão. Inferno não é um ponto de carochã, não. Inferno é real. Esse calor que a gente está suportando aqui, tem um ventilador para segurar um pouco a onda, tem, né? A gente mora perto de beira de praia, está muito quente. Você pega o carro, vai lá tomar um vento. Você vai para essas montanhas tomar um vento. Está quente, você escapa. Agora, do inferno, não tem ventilador. Não tem ar-condicionado. E é fogo mesmo. Já fala isso, tem que ter misericórdia, sem Jesus tem poder. Fogo é fogo mesmo. E lá não tem esse negócio de ficar rindo, não. Lá é o coral do ai, ai, ai. É dor. Ai, 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 é dor. Ai, 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 ai. Você toma uma martelada no seu dedo, você fala, ai, ela é fogo eterno. Agora Deus aqui vai dar. Só que não é o destino final. É o lugar intermediário. Quem está no inferno vai sair de lá? Vai. Sério mesmo? Vai sair do inferno. Vai inaugurar o lago de fogo. Meu Deus! Você está num lugar que é quente, tem fogo. Agora você vai cair num lago. E sabe quem vai ser o vizinho de quem ir para o inferno? Tranca a rua, pombagira, falso profeta, essa turma toda aí que está contra Deus. Hitler, já pensou ser vizinho do Hitler? Jezabel, esse pessoal que xinga Deus. Certo é a gente escapar pela nossa alma. O inferno é real. Só que o destino final é o lago de fogo. O que vai acontecer? Quem para o inferno está? Eles ficam lá, Senhor, tem misericórdia, eles xinga Deus. Ele está falando, misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Ai. Aí já xinga um palavrão. O Senhor me mandou para esse lugar aqui. Você não é um pai de amor, miserável. Mas xingar Deus lá no inferno. É um lugar que eles têm arrependimento, mano. Meu Deus. Escapamos, irmão. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Glória a Deus. Para a gente nunca ir para o inferno. Porque o inferno é indescritível eu falar acerca do inferno. Por mais que falemos, não há como comparar. É um estado eterno. Quem sai dali só sai para cair no lago de fogo. Vai para o juízo, sai dali, vai para o juízo final, porque o juízo final vai ser julgado lá. Alguém vai dizer, ai, sai do inferno. Ai, que alívio. Você... Jesus vai aparecer diante do juízo final. Jesus vai mandar abrir os livros. O camarada está lá, o livro das obras. Ai, o camarada ele fez coisa para os homens, isso não é brincadeira. Abre esse livro, o camarada tem um monte de coisas feitas, porque Deus vai mostrar isso para ele. Só que vai abrir o livro do Cordeiro, o livro da vida. Só tem um problema. Você fez muitas obras para os homens, mas seu nome não consta aqui no livro da vida. Não! Você fez um monte de coisa na terra, só não fez uma coisa: me aceitar como o único suficiente Salvador da tua vida. Meu Deus! Apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Você acha que eles vão querer resistir? Não. Não vou. Vem anjo. Aí quero ver resistir, anjo. O anjo pega lá. Já vai focar já, você não vai ficar. Já morre. Hoje na nossa pregação aqui, tem gente que não gosta da pregação, xinga pregador, xinga a gente, faz careta, fica murmurando, faz dedo. No juízo final, quero ver fazer dedo no bater.
Quero vir falar, não gosto. Não tem essa não, quem está no mundo que vai mandar. Então nós temos que escapar dessas coisas. Eu vou mandar ainda hoje 15 listas de pecado. Fuja dessas listas que está lá que você escapa. Manda logo, mano. O destino do homem sem Deus após a morte física, inferno. Tá? Ah, mas não tem isso na Bíblia, no inferno. Ah, é? Ó. Não prega isso nas igrejas não, tá, irmão? Porque se pregar mais isso, gera temor. É o camarada que quer aprontar, esse camarada que quer ter 3, 4 mulheres, já opa. Tem um amigo meu que ele foi pregar lá em Angra dos Reis, lá, foi pregar. Aí chegou lá, Deus mandou ele pregar como um adultério. E é mensagem pesada. Essa mulher não te pertence, né? Dizia João Batista a Herodes, né? Essa mulher não te pertence. Ele pegou isso. Aí tinha um empresário lá rico, o camarada tem mansões em ilha. Falou para os irmãos lá, o pastor, ó, amanhã leva esse pregador e vai vocês também lá na minha casa. Eu vou preparar um. Aí os obreiros lá, nossa, nós vamos ser abençoados. Esse cara é rico. Então chegou na casa do camarada, ele antes de nós nos alimentar aqui, almoçar, tem 3 anos que eu estou reunindo com você. Você nunca falar que eu estou em adultério? Esse pastor teve a coragem, falou que eu estou vivendo adultério. Eu larguei minha mulher, estou com a minha amante aqui, eu participo da ceia e ninguém nunca começou a chorar. Empresário rico, ninguém nunca falou que eu estou vivendo adultério. Esse camarada falou, ligou para a mulher dele diante dos irmãos, falou, olha, me perdoa, estou reconciliando com você. A mulher aceitou e mandou a amante embora. Aí o irmão foi a benção aí, ó, vocês queria benção, né? Financeira. A benção foi que a parada reconhecer que ele estava errado. Uma alma foi livre do inferno. Por quê? Não se fala mais do pecado. E inferno, esse negócio, é o pessoal que fica fazendo bagunçando. Quando fala esse negócio aqui, aí, meu Deus, deixa ele pro inferno, não. Que é real. Os 3 elementos que podem colocar o homem no inferno. Carne, diabo e o mundo. Em sua vida cristã você terá que lutar contra 3 inimigos, né, que farão de tudo para macular o seu caráter. Meu irmão, se eu ando na carne, quem anda na carne não pode satisfazer a vontade de Deus, não. Eu vou, não hoje, mas depois vou dar para os irmãos aquilo que eu falei, as obras da carne. Mas vou mandar a lista lá. Andar na carne é inclinação para ela. Eu preciso vencer a carne. E vencer a carne não é fácil, não. Vencer minhas vontades não é fácil. Meus prazeres não é fácil. Eu preciso vencer a carne. Mas eu preciso também vencer as artimanhas do diabo. Eu estou vivendo uma guerra contra a minha carne, mas é um ser espiritual e que ele é mentor de muitas coisas. O que eu gosto ele sabe. O diabo não é menino de feira não, meu irmão. O diabo não tem gente sonso. O diabo não lê meu pensamento, mas sabe a mania que você faz e o diabo, você acha que o diabo é bom? Ele não lê meu pensamento, né? Mas ele fica estudando ali o que você faz direto. Mas conhece a sua rotina. Vou jogar isso, jogo aquilo. Deus guarda, diabo é astuto. O mundo, os seus prazeres, né? Dinheiro, prostituição, né? Bebedice, droga, coisas ilícitas. Eu tenho que vencer. Esses 3 elementos aqui, ele é capaz de colocar o homem no inferno. Pensando, já estou terminando, tá aí? Ó. Aí tem gente que fala, aonde na Bíblia fala sobre o inferno? Isso aqui tudo. Jesus falou sobre a perdição.
Tem uma Bíblia aí do pessoal aí, TJ aí, eu tenho ela lá em casa. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, eles tiram. Não tem não. Testemunho de Jeová, eles não usam isso aqui na Bíblia. Estou falando que o testemunho de Jeová é seita. Ah, mas eles é tão educados, eles fazem isso, mas vai lá. Não é a doutrina deles. Tira tudo. Jesus falou sobre a perdição. Para quem não sabe, é inferno. O inferno, lugar de tormentos, de pranto, ranger de dentro. Ranger de dentro é dor. Aonde o bicho não morre. Hades, pedirei a tua alma, lançados fora, em tormentos ficarão de fora. Isso aqui é tudo relacionado ao inferno. É o que a Bíblia mostra sobre o inferno. Ímpios lançados no lago de fogo. Inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Paulo ensina sobre não herdarão. Esse não herdarão, quem não herda é pro inferno. Pedro disse que o Senhor fará vingança. Tudo relacionado ao inferno. João fala que não terá descanso. E ainda que a fumaça dos seus tormentos, Judas codifica que virá fazer convictos os ímpios as suas atitudes, e durará duras palavras que disseram contra ele. Moisés, que tudo. Inferno é isso que eu estou mostrando. Olha o destino final: lá que fogo e enxofre. Fogo. Oh Deus! Nota pertinente ao inferno, esse aqui, ó. Por isso, porque é hermenêutico, eu tenho que mostrar isso para os irmãos. Porque o inferno não é um espaço físico. O inferno não é geográfico, ou seja, não está inserido na geografia da Terra. Eu cavei um buraco aí, o camarada, ai, tá ouvindo? Olha o barulho, é do inferno. Não existe isso não. É. Segundo a revelação bíblica do Novo Testamento, Efésios capítulo 4, versículo 9. Olha, está lá. As inferiores regiões da terra. O grego ali de inferiores é katotera, que é inferno, tá? Ó, inferior, a etimologia é que está muito abaixo, que outro muito baixo da terra, que tem menos importância, que ocupa o lugar mais baixo de uma escala, lá embaixo. Como que é isso? O inferno é geográfico, é abaixo, é espiritual, é o mundo espiritual. Terra, inferno, é o mundo espiritual. Terceiro que vai terminar, tá, irmão? O inferno é um lugar espiritual, sobrenatural, para onde destina-se os espíritos, pessoas sobrenaturais, né? Que é os demônios lá. Quarto, o inferno não é um lugar eterno, e sim temporário, né? Eu já mostrei para os irmãos aqui, que é no caso ali. Então isso aqui é um parecer rápido sobre o inferno. Então, tomemos cuidado, vigiemos, para nós não irmos para o inferno. Ouça mais mensagem pertinente ao inferno. Você vê que está um negócio querendo. Né? Quando eu era no convertido, eu li aquele livro, A Divina Revelação do Inferno. Eu falei, eu dei um susto e fiquei mais crente. Então Deus abençoe os irmãos. Quero dizer aos irmãos, a semana que vem é carnaval, irmãos. Começa, né? Não sei se os irmãos programaram viagem, não sei. Aí fica um critério dos irmãos, né? Os irmãos quiserem descansar na segunda-feira, não tem aula. Aí nós voltamos na outra semana. Tá bom? Pode ser. Tá bom, irmãos? Então os irmãos descansam, vai fazendo a prova. Está orando também no monte, né? O baixinho me chamou até para vir para o monte, aí eu vou subir para o monte, aí nós, segunda que vem nós fica de boa,
Aí na outra segunda nós retornaremos. Aí na outra segunda eu vou falar disso aqui, ó. Os 4 grandes aspectos da literatura da Bíblia. Nós vamos estudar aqui sobre a mensagem ligada a Gideão. No caso agora, vou falar de Sansão. Vou falar sobre o enigma. O segredo do enigma de Sansão. Deus abençoe os irmãos. Se coloque de pé. Pastor, ora por nós. Em nome de Jesus. Pode dar a bênção. Deus, Pai querido. Aleluia. Somos gratos a Ti, ó Pai, mais uma vez.